O Brasil no mundo. Quero saber se vocês gostaram do discurso. Em Nova York, Lula e Biden se reúnem e lançam frente internacional pelos direitos dos trabalhadores. Que todo ser humano, homem ou mulher, preto ou branco, tem direito ao trabalho decente. E o encontro do presidente com Zelensky. Exclusivo, o desastre da Braskem em Alagoas. 50 mil desabrigados e o silêncio da mídia. Veja na série de reportagens de Heloísa Vilela. Essa água, ela destruiu o cimento. Destruiu tudo. STF no olho do furacão. Estamos aqui julgando o destino dos povos originários do nosso país. Ministros votam marco temporal e retomam debate sobre aborto. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição. Já estamos no ar para falar de muitos assuntos aqui acontecendo agora, neste momento, reunião de Lula e também com Volodymyr Zelensky. Também teve mais cedo reunião de Lula e Biden, que tiveram ali diversas discussões envolvendo o sindicato, emprego nos Estados Unidos e no Brasil. A gente vai falar sobre tudo isso ao longo do nosso programa. Hoje é quarta-feira, 20 de setembro de 2023. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha. Chico Sá e Chico Pinheiro. Estamos ao vivo. Suaves na nave, nessa nave do ICL que navega em liberdade pelo céu da informação. Meu xará, que bom a gente estar junto outra vez. Que coisa boa, com liberdade. Mercadoria rara. Rara. No mundo do jornalismo. Exatamente, seja muito bem-vindo você, boa noite, que nos acompanha nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, também Eduardo Moreira no YouTube, e para você que nos assiste agora de Rio Bonito de Lumiar, Botucatu, Santos, Jacumã, Paraíba, Piracicaba, Recife, Indaiatuba, Canela, Vitória. A gente tem cidade de aniversário hoje? Tem Pará de Minas, ali pertinho de Belzonte, 90 quilômetros de Belzonte, grande Belzonte. Pará de Minas. Eu quero deixar aqui um grande abraço para os 164 anos de Pará de Minas, para todos os... Quem nasce em Pará de Minas é o quê? Rapaz. Paraminense. Paraminense, isso Boa, aí. garoto. Porque é Pará de Paraminense. Minas para ficar diferente do estado do Pará, né? Ah, é verdade, faz sentido. Pará, que na língua indígena, não sei se no Tupi-Guarani ou outra língua indígena, quer dizer Rio Caudaloso, Rio Grande, né? Ele está ali, Pará de Minas, perto do Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra. Excelente. Maravilha. Não tanto, mas perto. Então, um beijo para todo mundo que nos acompanha de lá e de todos os lugares do nosso Brasilzão. Claro, eu já peço para você deixar o seu like aqui para a nossa audiência, também ativar o sininho para não perder nunca o começo das nossas transmissões. Agora, Chico, se tu quiseres fazer o editorial de abertura. Vamos fazer esse editorial de Caso tu abertura. quiseres, Chico. Se tu quiseres. Vamos voltar a um tema, embora os personagens sejam conhecidos, né? O personagem é muito conhecido nosso, infelizmente, pelas ações que tem desferido contra a imprensa, mas trata-se de liberdade de imprensa. E ontem, né, aparentemente constrangido, naquele auditório da Organização das Nações Unidas, o presidente da mesa diretora da Câmara dos Deputados, deputado alagoano Arthur Lira, assistia ao discurso primoroso do nosso presidente Lula, motivo de orgulho para todos os brasileiros. Eu não sei, parecia que ele estava um tanto incomodado. Em alguns momentos, tem um vídeo aqui, em alguns momentos ele discretamente aplaudia, mas a cara era essa aí, ó. E aplaudiu também quando o presidente Lula falou de liberdade de imprensa, inclusive citando o caso mais grave
dos últimos tempos, que é o caso da censura a Julian Assange. Sim. Vamos ver aqui o trecho que o presidente Lula falou de liberdade de imprensa? Vamos ver? É fundamental preservar a liberdade de imprensa. Um jornalista como Julian Assange não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Nossa luta é contra a desinformação e os crimes cibernéticos. Aplicativos e plataformas não devem abolir as leis trabalhistas pelas quais tanto lutamos. Bom, o presidente falava de liberdade de imprensa e não estamos aqui nos comparando na Julian Assange, nem na gravidade do assunto que ele tratou. Mas o presidente da mesa diretora da Câmara, Arthur Lira, que assistia e, como eu dizia, aparentemente constrangido, aplaudia, havia acabado de censurar uma reportagem do portal de jornalismo independente, Agência Pública, né? Ele recorreu à 6ª Turma Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o desembargador Alfeu Gonzaga Machado censurou a Agência Pública, a pedido de Arthur Lira. Mandou tirar uma matéria que estava na Agência Pública, que versava sobre violência doméstica. A alegação dos advogados de Lira, ou da advogada, porque uma das advogadas dele é a dona Margarete Coelho, que queria ser presidente da Caixa, né? Justiça do Distrito Federal manda censurar a reportagem, está na Folha de São Paulo hoje, após pedido de Lira. Tira do ar texto da Agência Pública com relato de violência sexual. O parlamentar não comenta. A alegação da defesa de Lira era que o STF, o Supremo Tribunal Federal, né, já havia absolvido Lira do suposto crime de lesão corporal e de violência sexual. O que não procede. O STF não chega a julgar isso. A ex-mulher faz pela primeira vez essa acusação. Então não teria como o STF, o Supremo, julgar uma denúncia que não havia sido feita. Ele se refere a outras denúncias. A outras denúncias da ex-mulher. Do passado. Exatamente. Só que Juliane Lins fez novas acusações, inclusive entrevista exclusiva aqui para nós, aqui do ICL. Exato. Onde ela falava que tinha sido violentada pelo ex-marido, por Arthur Lira, numa crise de ciúmes, aparentemente. Ela falou para a gente aqui sobre isso. Exato. Então foi isso que foi publicado aqui no ICL. Ele meteu um processo contra o ICL, não conseguiu mandar retirar do ar o que a gente tinha publicado, mas conseguiu calar a Agência Pública, o Congresso em Foco, exatamente, um portal de notícias veiculado pelo portal UOL, conseguiu mandar tirar também, censura, mandar tirar, porque eram acusações sobre o comportamento dele. E são novas acusações de fatos que ocorreram, de fato, há muito tempo, em 2006. Esses, como o Chico Sá lembrou, não haviam sido estudados ou apresentados ao Supremo Tribunal Federal. Perfeito, Chico. Essa ação liminar, ajuizada esse pedido de liminar, ajuizado por Arthur Lira, de remoção da reportagem da Agência Pública, esse pedido de liminar do Lira havia sido indeferido na primeira instância pelo juiz Luiz Carlos de Miranda, da 14ª Vara Civil de Brasília, em 3 de julho deste ano, e também pela própria 8ª Vara Civil de Brasília, quando foi novamente analisado e indeferido, em decisão indeferido, dia 20 de julho, pelo juiz Leandro Borges de Figueiredo. Só que ele entrou novamente com esse pedido, e então o desembargador Alfeu Gonzaga Machado autorizou, concedeu a liminar, autorizando a censura à Agência Pública. Então, a gente abre com esse protesto contra o presidente da mesa diretora da Câmara. Ele não é exatamente o presidente da Câmara, mas também conhecido como vice-rei do Brasil, porque tem o centrão na mão e faz chantagens em cima do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.
Ou você me cede o que Centrão pede, me dá a Caixa Econômica Federal de porteira fechada, com 12 vice-presidências, ou não passa nada aqui no Congresso, vocês não governam. Arthur Lira, bolsonarista declarado, usa camiseta de Bolsonaro e que defende de maneira negociada, terrível, os interesses deste grupo a que chamamos de Centrão e que os brasileiros um pouquinho informados sabem muito bem o que significa este grupo. É o mesmo grupo que quer aprovar a reforma eleitoral, tirando avanços das mulheres na composição das chapas para deputado e também de cotas de negros e por aí vai. Por aí vai. E é o Centrão de Arthur Lira. De não querem porteira emprestar. fechada, né? Vê o tratamento que ele dá à Caixa Econômica Federal. Pois é, e só para completar, mudando de assunto, vem bomba daqui a pouco, porque Guga Noblat esteve hoje com ele, o inelegível, o imbrochável Que encontro, hein? Jair Bolsonaro. Que belo Foi uma encontro, hein? audiência de tentativa de um acordo. E eu sei que isso terminou em treta pesada. Daqui a pouco você vai saber aqui no ICL Notícias, segunda edição. Vamos nessa? Vamos nessa. Falando em bomba, em Arthur Lira, Alagoas, vamos chamar a Heloísa Vilela, porque a Elô foi até Alagoas e trouxe de lá uma série de 6 reportagens especiais que a gente vai mostrar a partir de hoje, aqui no ICL Notícias, segunda edição. Até a semana que vem também, um desastre ambiental, humano em Maceió, né, Chico? Cometido pela empresa Braskem, que é uma empresa de mineração. Elô, antes da gente começar com você, vamos assistir a matéria, né, essa reportagem, e aí para a Elô poder resumir para a gente o que ela encontrou lá em Maceió. Vamos lá? Uma vista de tirar o fôlego. Com o mar de um lado e a lagoa de Mundaú do outro. Quando chegava assim, 4h30, 5 horas, eu ficava aqui, ver o pôr do sol, até ele sumir. Há 5 anos, a beleza da área, em plena região urbana de Maceió, em Alagoas, desapareceu. No dia 3 de março de 2018, a terra tremeu por 12 segundos no centro da cidade. Foram 2,5 graus na escala Richter. Depois disso, a vida não seria mais a mesma por aqui. É um caso absolutamente único no mundo. São 5 bairros com mais de 50 mil pessoas que foram obrigadas a sair daqui ao mesmo tempo. O motivo? A mineração. Os impactos da mineração em área urbana, quando geralmente atingem, são em pequenos povoados, núcleos urbanos menores, mas não atingindo uma área metropolitana como essa aqui, que é no caso de Maceió. O centro de Maceió, área mais antiga da cidade, está assentado sobre minas de salgema, uma espécie de pedra de sal que fica sob o solo. Com o salgema, dá para fazer cloro, soda cáustica, ácido clorídrico e até bicarbonato de sódio. Além disso, ele entra na fabricação de remédios, em indústrias como a de papel, celulose e vidro, e até em produtos de higiene, como sabão, detergente e pasta de dente. Ou seja, é uma pedrinha valiosa. Em Alagoas, uma única empresa detém o direito de extrair salgema do solo: a Braskem. Desde a década de 80, aponta-se inúmeros riscos que envolviam a exploração de salgema numa área altamente antropizada, urbanizada como essa aqui. Em 1970, o governo brasileiro deu à Braskem o direito de explorar o mineral de Maceió. Naquela época, a empresa se chamava Salgema. Até 2018, ela cavou 35 minas a cerca de 1.000 metros abaixo das casas dos moradores e extraiu mais de 1 tonelada de salgema de cada uma. Os buracos que a Braskem abriu no subsolo deixaram a superfície instável e perigosa. Só que os moradores não sabiam o que acontecia
no subsolo de suas casas. O licenciamento ambiental de todo esse processo de exploração da salgema, ele tem inúmeras falhas. Falhas que vão desde a comunicação aos moradores que estavam morando numa área que tinha exploração debaixo dos seus pés, então nem todos e todas aqui sabiam disso. Diego Freitas Rodrigues é doutor em ciência política e coordenou, na pós-graduação da Universidade Tiradentes, o estudo sobre as consequências do abalo. Foram mais de 50 mil pessoas que foram expulsas de suas casas. A análise dos mais de 50 especialistas da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais do Ministério das Minas e Energia não deixa dúvidas. A mineração da Braskem provocou o terremoto. As minas estão desmoronando e fazendo o solo em cima ceder. Moradores foram forçados a sair da região e, na hora de brigar pela indenização, entram em jogo os intermediários. Um desses moradores prejudicados permitiu que a gente divulgasse a conversa dele, mas com medo pediu para não ser identificado. Tem um cidadão aí querendo comprar a dívida dos outros, entendeu? Recentemente, um grupo de advogados reuniu famílias para comprar com um bom desconto indenizações que ainda não foram pagas. Cerca de 70 moradores foram levados a um clube da cidade de Maragogi para fechar o negócio. Um homem dava o caminho das pedras. Ele faz uma proposta para a pessoa, se eu tenho 100 mil para receber, ele vai me pagar 60. E os outros 40, eu vou assinar a procuração para quando esse dinheiro sair, o dinheiro ser dele. Quem conduziu tudo foi Marcelinho Cabeção. Ele não é político, não é nada, mas tinha gente, como se fosse assessor dele, entendeu? Marcelinho Cabeção é um velho conhecido da Justiça de Alagoas. Ele aparece no processo da Operação Taturana, aquela em que a Polícia Federal flagrou deputados alagoanos embolsando o dinheiro da Assembleia Legislativa. Um deles era Arthur Lira, na época, primeiro secretário da Assembleia. Nas páginas 103 e 117 do processo da Taturana, Marcelo Cabeção aparece como agenciador financeiro da falcatrua e agora, no caso da Braskem, como coordenador da exploração na reunião de Maragogi. Um detalhe, o prefeito de Maragogi, um dos mais famosos polos turísticos de Alagoas, é primo de Arthur Lira. O último acordo fechado com a prefeitura chegou a 1 bilhão e 700 milhões de reais em indenizações. Esse valor, ele é um valor alto? Depende da referência. E vai ser destinado a quê? A grande pergunta é, vai ser destinado a quê e quem controla esse valor? Quem vai controlar? É a prefeitura? E aí eu não tenho como deixar de dizer que estamos numa prévia de ano eleitoral. 1 bilhão e 700. Tem que ter controle público sobre como esse recurso, que deveria ser uma indenização, ele vai ser destinado. A Assembleia Legislativa e o prefeito de Maceió já decidiram. Quem vai definir o destino dessa verba é a prefeitura. Nas próximas reportagens, você vai ver o que acontece na vida dos moradores dos bairros atingidos pela tragédia. Essa água, ela destruiu o cimento. Destruiu tudo. E por que a mídia fala pouco do que já é chamada da Chernobyl alagoana. Meu vizinho, Ronaldo, ele cometeu suicídio aqui. O ICL fez contato com a Braskem para esclarecer as questões levantadas nesta reportagem. Até agora, não obtivemos resposta.
E agora a gente volta aqui, antes da gente falar sobre o caso Braskem, matéria exclusiva de Heloísa Vilela, que você só assiste aqui no ICL Notícias, não é à toa, todo mundo comentando no chat. Que reportagem, hein? E realmente. Mas antes, quero fazer uma observação que aqui ao longo do programa a gente vai falar sobre essa super quarta, que não é só super quarta por conta da economia, porque a gente tem daqui a pouco divulgação da taxa básica de juros. A qualquer momento essa informação vai sair, a gente vai explicar aqui ao longo do programa. Também nos Estados Unidos, a gente tem decisão a respeito disso. Neste momento, o presidente Lula reunido com Volodymyr Zelensky nos Estados Unidos, reunião que já dura 1 hora e que deve repercutir bastante depois daquela torta de climão ontem na ONU, enquanto o Lula estava fazendo o discurso dele. Zelensky não aplaudiu nenhuma vez, até chegou a tirar o fone de ouvido ali da tradução simultânea num dado momento. E também, claro, Lula e Biden, que lançaram uma frente internacional pelos direitos dos trabalhadores, encontro com o presidente americano. Agora a gente volta para cá, né, Lô, para falar sobre essa reportagem. Muitos chamam de Chernobyl alagoana, aquele mega acidente na usina nuclear da Rússia nos anos 80. Em Maceió, a gente teve 50 mil afetados e a gente não ouve falar disso. Aqui no nosso chat, todo mundo comentando, a gente não vê isso em nenhum lugar. Não vê na mídia nenhuma, é terrível. O que eu vi na mídia, Elô, foi essa empresa, a Braskem, anunciando no maior cara de pau, no Big Brother Brasil desse ano, anunciando que estava trazendo soluções para o mundo novo, que estava ajeitando o meio ambiente no Brasil. O que eu vi foi isso, uma propaganda que revoltou muito os moradores de Maceió. Elô, a gente não está te ouvindo. Agora sim. Agora estamos te ouvindo, A gente Elô. vai falar muito dessa situação da mídia com a Braskem em uma das matérias que a gente vai apresentar aqui, mas é exatamente isso, Chico. Houve uma revolta enorme em Maceió por causa justamente dessa tentativa da Braskem de comprar a imagem de uma empresa sustentável, verde, bacana, apesar do desastre que ela provocou, que ao contrário de Chernobyl, não foi um desastre de um dia, um acidente que aconteceu, não foi um desastre que estava no planejamento, porque já se sabia que isso podia acontecer. E foram anos de trabalho ali sem tomar nenhuma providência. Então, é justamente isso que precisa ser discutido e que aparentemente vai ser discutido numa CPI no Senado que está para ser instalada. E eu estou em contato com a Braskem hoje, durante a tarde, falei com a assessoria de imprensa da Braskem várias vezes, eles me prometeram que vão me enviar respostas às nossas perguntas, mas hoje não conseguiram enviar ainda, e durante os outros dias em que a gente exibir as matérias, a gente vai dar as respostas da Braskem aqui. Agora, é importante dizer, a gente tem nesse momento vários moradores acampados na frente da sede da empresa lá, na frente da empresa lá em Maceió, exigindo reparação, exigindo indenização, exigindo que se faça tudo que a empresa nunca fez e que a Justiça de Maceió disse que é ilegal essa manifestação. Não é a primeira nem a segunda vez que isso acontece com os moradores da cidade, que tentam se manifestar e tem na Justiça não tem a proteção que deveriam ter, porque a Justiça se alinha com a empresa, por incrível que pareça. Então, a gente ainda vai mostrar muito mais do que está acontecendo com os moradores dessa cidade, do centro de Maceió, capital alagoana. Elô, você está falando da Braskem, o Brasil devia ter isso pode gerar até uma CPI, mas eu sugeriria, se eu pudesse, que a gente fizesse uma CPI de mineradoras. Porque assim como a Braskem discretamente apareceu aí em Maceió e provoca esta tragédia, e você falou de Chernobyl brasileira, por contaminação, eu quero falar de uma outra também, a Kinross. Vocês já viram falar aqui em Ross? A Kinross é uma empresa que atua na cidade de Paracatu, em Minas Gerais. Agora... Ela explora ouro, é das maiores produtoras de ouro. A população de Paracatu está exposta, a população, a uma contaminação de água, de subsolo por arsênio, 200 vezes maior do que a tolerável. Há vários casos de câncer sendo estudados, de gente que é levado de lá para a cidade de São Paulo, acho que Ribeirão Preto, para tratar câncer.
As serras de Minas Gerais estão sendo destruídas por várias mineradoras. Sim. Quer dizer, esse efeito nefasto de mineradoras que querem arrancar tudo que tem no nosso subsolo precisava ser olhado com mais cuidado. Assim como o caso... Não, vamos lembrar das barragens, né, da Vale também. Vale. Então, assim, assunto não falta, Chico. Acho que tem que ter umas 3 CPIs aí para cobrir isso tudo. Você vai ter que viajar muito. Com certeza, com certeza. E você falou de comprar a imprensa, assim como a Braskem tenta comprar a opinião pública, a mesma coisa a Vale faz, aqui em Ross faz, patrocinam eventos culturais, para poder sair da mira das pessoas mais críticas, que são as pessoas que lidam com a área cultural. Né? Então, aqui em Ross patrocina Festival de Literatura, a Vale faz propagandas, gasta fortuna nas televisões brasileiras, patrocinando também para quê? Para sair da mira. Mas não pode. Você está tocando no assunto certo, Elô? Certíssimo. Muito importante. Parabéns, Elô. Um assunto que se mescla ali com a disputa eleitoral também, né? Com os interesses políticos, muito complicado. E o que mais me chama a atenção também, como que o Ministério Público e a Justiça deveriam proteger essa população e não protegem. Eles se sentem totalmente desassistidos pelo poder público, pelo judiciário, por todo mundo. E agora eles entraram com uma queixa-crime, porque a Braskem nunca foi criminalizada pelo que aconteceu. Existem acordos, processos na justiça, mas nenhuma criminalização. Então agora eles querem criminalizar o que a Braskem fez na cidade. Elô, demorou, né, como você diz. Inclusive, você conversou com o senador Renan Calheiros, né, a respeito de ter uma CPI para investigar esse crime ambiental e social também da Braskem, né? Vamos assistir esse vídeo, eu acho que a nossa produção separou aqui para você poder trazer também as informações depois de quando começa a CPI e o que a Braskem quer, né? Os terrenos também, enfim, vamos entender essa história, mas antes a gente vai colocar esse VT, entrevista que a Heloísa Vilela gravou com o senador Renan Calheiros. A gente está com ele, ok, pessoal? Está garantido o começo dessa CPI? Garantido, do ponto de vista regimental, uma mineração irresponsável ditada pela ganância de lucro fácil, não é? Acabou fazendo com que a Braskem, ao longo de quase 50 anos, fizesse uma mineração dentro da capital, não colocasse nada efetivamente no lugar, e nós tivemos como consequência o afundamento do solo de vários bairros de Maceió. Eu espero que tudo isso se faça rapidamente para que a gente possa também rapidamente instalar a comissão parlamentar de inquérito pela importância dela. O Brasil precisa conhecer esse assunto, nós estamos preocupados com a solvência da própria empresa. Em 2021, fizeram uma distribuição de lucros de quase 8 bilhões de reais. A Braskem assumiu a responsabilidade pelo acidente ambiental, pelo crime ambiental, e passa a ideia, numa propaganda insistente, de que está resolvendo tudo, honrando todos os compromissos, o que não é verdade. Ela fez a indenização dos imóveis, já são quase 18 mil imóveis indenizados. Passou a ser dona do imóvel, do terreno do imóvel. E quer ser dona. No acordo com a Prefeitura de Maceió, ela quer esses terrenos todos para ela. O que seria um absurdo você proporcionar um crime dessa natureza, o maior crime ambiental urbano do mundo, com 200 mil vítimas, e ainda ter de volta esses terrenos que foram afetados para ter lucro imobiliário. Isso é um horror. Há um esforço conjunto hoje do Estado no sentido de que nós tenhamos essa solução. O que nós queremos é que, antes de ser vendida, a Braskem cumpra com o seu dever. Pague a quem absolutamente tem direito. Está garantido. Pois é, então essa CPI, a leitura dessa CPI, que é o primeiro passo do processo, né, será na semana que vem no Senado.
As assinaturas já estão todas recolhidas, são mais de 40 assinaturas, o mínimo necessário são 27, e ela será no Senado e não naquele show de horrores que a gente vê na Câmara, quando é uma CPI na Câmara dominada por aquela turma que vocês já conhecem, né? Então vai ser no Senado, promete ser mais civilizada, e o objetivo é justamente, entre outras coisas, levantar qual é a real situação da Braskem, quanto que ela vale, porque na opinião de muita gente ela já não vale muita coisa, está tentando passar adiante o seu passivo, escondendo os problemas sérios que ela ainda tem que resolver e distribuindo lucros, como falou o senador aí, distribuindo dinheiro como se fosse uma empresa que está nadando em lucro, e a gente sabe que ela tem ainda muitos problemas pela frente, por isso a urgência de resolver e de avaliar essa situação da Braskem lá em Maceió. É isso aí, só para pontuar, o ICL fez contato com a Braskem para esclarecer essas questões que foram levantadas nessa reportagem da Heloísa Vilela, mas até agora a gente não teve resposta. Elô, vamos falar sobre esse encontro que está acontecendo agora entre Lula e Zelensky? Acabou nesse momento. Acabou agora, Acabou então. esse encontro, né? Então, informação de momento, a gente mais acabou de uma hora de de encerrar. Encontro, né? Acho que essa é a primeira informação vital. E eu queria ser uma mosquinha para ver como é que foi, mas a gente ainda mais depois de ontem, né, Lô? Poxa, foi um encontro esperadíssimo, porque Lula só tinha conversado com Zelensky por videoconferência, a primeira vez que eles se encontram pessoalmente, existia muita pressão para que isso acontecesse. Agora, não deve ter sido uma conversa fácil, porque a gente sabe que o Zelensky sempre quer. Ele quer mais armas, ele quer apoio à ação armada da Ucrânia, coisa que o governo brasileiro se recusa a fazer e continua se recusando. E fala de construir um diálogo, de construir a paz, que é absolutamente incompatível com fomentar a continuidade dessa guerra. Então, deve ter sido uma conversa bastante interessante. Pois é, bastante interessante, e a gente teve também, você quer comentar, Chico, a Não, respeito disso? era só, o Lula tinha dito que ia abrir as orelhas ali, ia só ouvir, né? Porque ele já tinha se colocado à disposição para falar com o Zelensky, naquela viagem anterior dele, e o Zelensky caiu fora. Sim. Né? Nós, os jornalistas, estamos atentos a essa questão, a gente condena, sim, né, a invasão do Putin a outro país. O Putin não vale uma roela. Agora, olha no Zelensky, que não é o paladino da justiça, nem da defesa do próprio país. Está fazendo o jogo de interesses da indústria armamentista. Enfrenta um desgaste sem tamanho no próprio país, né, com os conterrâneos. E queria armas até do Brasil. E sabia de antemão que o Brasil não cederia. Tanto é que o presidente Lula hoje, antes dessa reunião, teria dito que ele estava indo lá para ouvir, que ele não tinha muito o que dizer. Porque o Zelensky é que estava querendo falar. Que ele aceitou o convite para a reunião e quer lá conversar com ele sobre o que ele quisesse falar. E eu acho assim que a gente pode fazer e deve fazer sérias críticas ao Putin, mas eu acho que a gente não deve nunca se esquecer que o Putin foi levado a essa situação. Ele foi encurralado e levado, na minha opinião, levado a essa situação pela sede de expansão da OTAN, pela sede de expansão norte-americana na direção da fronteira da Rússia. Então, é um tema bastante complexo e que nada justifica uma guerra, nada justifica a matança que está acontecendo. Mas existem motivos para que essa guerra tenha começado? Existem. E aí a gente abre um leque mais complexo. Eu acho que existe uma compreensão na diplomacia brasileira a esse respeito. Eu conversei muito sobre a guerra da Ucrânia com o ministro Celso Amorim, embaixador Celso Amorim, quando ele ainda não estava no governo, quando a gente ainda estava sob a égide do ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu acho que ele tem essa compreensão também. Ele condena a guerra veementemente, condena a invasão, mas analisa os motivos que levaram a essa guerra. E aí eu não sei como é essa conversa, né? Porque a gente sabe que ele tem uma presença e uma ascendência muito forte na política externa brasileira. Então, não sei como foi essa conversa. Ele estava lá presente com o presidente Lula e com o ministro das Relações Exteriores, e acho que vai sair muita coisa disso aí, porque uma hora de conversa não é oi, como vai e até amanhã, né? E tem todo um contexto, né, essa história aí de Lula e Zelensky, porque em maio era para eles terem se encontrado ali na cúpula do G7, aí depois
O governo brasileiro falou que Zelensky atrasou, não compareceu à reunião, já ficou um mal-estar ali. Aí ontem a gente teve a história da ONU também, que Zelensky não aplaudiu o discurso de Lula. E já tinha uma série de declarações, até do próprio presidente Lula, que agora está numa posição, inclusive, fez um discurso bastante neutro ali, mostrando que tem outros conflitos no mundo, para além da guerra de Rússia e Ucrânia, que precisam ser olhados também. Mas agora também não diz mais, não coloca mais Zelensky como responsável pela guerra, né? Ele mudou completamente o tom e acho que isso é muito positivo também para as relações do Brasil. A Elô tocou num assunto muito importante ali, né? Que não vou dizer que justifique, mas a gente compreende a situação de aperto que ia caindo de cima da Rússia quando as linhas da OTAN vão avançando. Ora, havia, vamos só lembrar isso, havia, lá no final do século passado, né, nos anos 90, um acordo que as linhas militares da OTAN seriam retiradas, assim como o Pacto de Varsóvia, que eram a fronteira militar dos países do leste, os países comunistas, também com a queda do muro, com o fim da União Soviética, acabaria. De fato, o Pacto de Varsóvia acabou. Só que a OTAN não retirou as suas linhas, ao contrário. Aumentou, botou mais de 30 novos países como membros da OTAN e foram chegando na fronteira russa. Imagine se existisse o Pacto de Varsóvia e se aderisse, estou falando uma hipótese, vamos supor que o México aderisse ao Pacto de Varsóvia e na fronteira ali no Rio Grande, na fronteira com os Estados Unidos, instalasse bases. Meu Deus do céu. Olha, os Estados Unidos teriam invadido o México no dia seguinte. Né? É só para fazer exercício. Essa analogia é fundamental, Chico, o que você está fazendo. Fundamental para as pessoas entenderem o que é o sentimento do lado de lá da fronteira da Ucrânia, como a Rússia vê esse avanço da OTAN na direção das suas fronteiras. Vou dizer de novo, não justifico guerra alguma, porém, existiu uma promessa que foi feita lá atrás para o Gorbachev, nem mais 1 centímetro, eu acho que é o que eles diziam. E foi justamente o contrário que aconteceu. Os Estados Unidos permitiram e incentivaram o avanço em direção à fronteira. Outra coisa que é importante lembrar, houve uma chamada Revolução Maidan na Ucrânia em 2014. Revolução essa que a gente sabe, alguns estudos mostram, que foi totalmente patrocinada, financiada pela CIA. A gente conhece essa história de trás para frente e de frente para trás. E por que a CIA queria fazer essa revolução, fomentar essa revolução lá? Para ter um aliado ali do lado da Rússia. Então, assim, geopolítica é fogo, né, gente? Não é fácil, a brincadeira, o joguinho de xadrez internacional não é moleza. E também não tem nenhum bonzinho, né? Então, a gente chegou nessa situação que eu acho que, nesse ponto, eu concordo inteiramente com a posição do governo brasileiro. Não tem nada que patrocinar, se envolver e alimentar essa guerra. Tem que continuar no discurso da paz, que é o que interessa ao sul global, é o que interessa aos países da África, é o que interessa a todo mundo que não está diretamente se beneficiando desse incentivo ao gasto em armamento, que é um desastre para o planeta. Chega, gente, a gente precisa cuidar do clima, a gente precisa cuidar da sobrevivência da espécie humana nesse planeta, e não vai ser fomentando guerra que a gente vai chegar lá. Pois é. OTAN vista daqui, nos olhos dos outros, é refresco. Quero ver. Fica do lado de lá para ver o que é. Você vê a OTAN chegando com suas tropas, com suas armas, né? Já chegando ali na Finlândia, já ocuparam vários países que pertenciam ao bloco soviético. Quer dizer, isso aí tem que ser visto. Quando o presidente Lula fala numa nova ONU, num novo Conselho de Segurança, em reformar coisas, é exatamente para que você tenha uma visão mais justa do que é o planeta, que são as relações globais. Né? E isso não quer ser visto. Se o Zelensky entrasse na do Lula lá atrás e tivesse, vamos negociar, bom, perderia a Crimeia, já estava perdida, essa não vão recuperar. A Crimeia, inclusive, fez um plebiscito, se declarou mais russa do que ucraniana. Mas iria se discutir isso e milhares de vidas seriam poupadas. Mas o artista do momento, o Zelensky, também não quis conversa. Contava com a OTAN por trás dele, com armas do Ocidente, com os Estados Unidos. Só passou o chapéu para ter mais armas. Apoio estadunidense, vamos partir para cima. O Putin parte para cima do lado de lá. E eu sei que quem paga a conta são
os civis, a população que perde. E o mundo inteiro, né? Porque você teve uma crise de energia gigantesca, a Europa está pagando preço caro. A África, por causa de alimentos, grãos, né, que eles exportam, então eles compram da Ucrânia e da Rússia, está pagando um preço caríssimo também. Houve um problema no mundo inteiro consequência dessa guerra. Então, assim, não dá mais para esse tipo de confronto ser a solução de diferenças entre países. Não tem condição disso acontecer mais no planeta Terra. Pois é, e o Zelensky ontem, no seu pronunciamento lá na ONU, né, chegou a reclamar que dava fraco o apoio de países do Ocidente. Ele queria mais. E do Brasil ele queria armas. Quando ele sabe que não ia ter, e o Lula acho que imaginou, ele vai pedir a arma, nós não vamos dar mesmo, aí o Lula falou, não, eu vou lá ouvir. Não sei, essa reunião durou mais de 1 hora, né? Mais de 1 hora e 10 minutos, então, bastante longa. E né? com a habilidade que o Lula tem desde o seu tempo de sindicato de negociar, pode ser que a gente veja avanços por aí. A gente ainda não tem informação sobre o tom que foi a reunião, mas é fato que foi uma reunião bastante longa e a gente espera que tenha, que não seja infrutífera, né? Quem sabe o menino Zelensky cresça, duvido, amadureça. Duvido, mas... Pois é. Vamos apostar. Duvido também. Ele vai continuar na piada sem graça de comediante que se tornou presidente, né? Realmente, acho que não vai mudar. Eu gostaria muito de ver uma mesa de negociação, mesmo que fosse aquelas mesas longas de Moscou, mas que ficasse aí o Putin, lá o Zelensky e o companheiro aqui no meio. Agora fala você, vamos ver como é que nós vamos chegar no acordo. O companheiro hoje teve uma reunião muito interessante com o Biden, né, gente? Porque Luísa. Eu estava olhando a conversa toda e os dois falaram mais de uma vez além do tempo regulamentar que estava estabelecido. O Biden até no final fala, o meu staff já deve estar ali arrancando os cabelos, porque a conversa continuava. O Biden falou, o Lula falou, aí o Biden falou, não, deixa eu falar mais uma coisa, apesar de não estar no script, ou sei lá como foi que ele se referiu. Aí o Lula complementou, e eu achei interessantíssimo. Claro, é como a gente falou a respeito do discurso da ONU. Uma coisa é discurso, a outra é fato, realidade. Porém, a gente nunca viu os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos se sentarem para conversar com uma pauta especificamente a respeito dos direitos e das necessidades dos trabalhadores. Isso é inédito. Isso por si só é inédito. E eu acho que é importante a gente entender de onde vem isso, né? Por que os dois estão falando disso? O que eles têm em comum? E foi proposta do Biden. O Lula destacou isso 2 vezes. Biden, desde que foi eleito, ele fala disso. Por quê? Os Estados Unidos tomaram um susto muito grande com o avanço do fascismo, a ascensão de Donald Trump. E foi algo muito parecido que a gente viu no Brasil. E os dois presidentes têm em comum a certeza de que as condições econômicas, né, às quais estão submetidos os trabalhadores, tanto lá quanto cá, é que levaram a isso. É o desespero, a desesperança, é em cima disso que o fascismo cresceu, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, na minha versão, assim, na minha visão, assim, de modo, a grosso modo, falando desse assunto. Eu resumiria dessa maneira. Elô, eles lançaram essa Frente Internacional pelos Direitos Trabalhistas e a gente tem um trecho desse encontro e da fala do presidente Lula. Vamos assistir também? Vamos ver. Nossa produção está colocando aqui como foi o encontro de Lula e Biden. Entre Brasil e Estados Unidos. Portanto, esse encontro aqui, para mim, é um encontro mais do que uma bilateral. É um renascer de um novo tempo na relação Estados Unidos e Brasil. Uma relação de iguais, uma relação soberana, mas uma relação de interesses comuns em benefício do povo trabalhador, do seu país e do meu país. Presidente, nós sempre estamos tentando convencer as pessoas ricas que quanto menos pobre existir na humanidade, melhor ainda será possível. Ou seja, a pobreza e a desigualdade não interessa a ninguém. Antes da gente voltar a falar sobre isso, só quero dar um aviso rapidinho de que o Banco Central
reduziu a taxa básica de juros em 0,5%. A gente tem juros que foram para 12,75%. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, Chico. Mas vamos falar sobre esse tom, né, da conversa de Lula e Biden. Eu vou contar uma coisa aqui que eu não tinha revelado. Durante a campanha, tive alguns momentos com o presidente Lula, durante a campanha à presidência. E ele falando sobre o trabalho, né, e lembrando das conquistas dos trabalhadores, desde que ele assumiu a liderança sindical no país. Sim. Conquistas muitas que foram derrubadas, né, depois do golpe de 2016, no governo Temer, com a reforma trabalhista. Exatamente. Parece até que o objetivo era esse. Era esse, era tomada aqui, né? Então, o Lula falava mais ou menos isso, né? Olha aí, o que o neoliberalismo criou agora? Criou isso, a precarização completa. O cara trabalha no aplicativo de motorista, seja Uber, seja 99, sei lá o que, essas coisas que tem, que a gente usa, inclusive. Sim. Né? A Uber toma, às vezes, mais de 30% do cara. Não existe nenhum negócio no mundo que renda 30%. O cara negocia, ele cuida de um aplicativo. Ele leva um balcãozinho lá. O sujeito trabalha 12 horas dirigindo o seu carro. Aí o Lula falava, ele leva 4 horas no bolso. Depois de 4 horas de trabalho, é que o sujeito começa a faturar para si. Agora, se ele tiver um acidente, ele não tem seguro. Ele não tem plano de saúde. Ele ficar sem o carro... Não. Mas é o cara que já não tem o outro trabalho, porque aí a informatização de tudo tirou muitas pessoas do trabalho. Eu cansei de pegar Uber dirigido por advogado, por engenheiro da Petrobras, no Rio de Janeiro. Né? E o presidente Lula falava também, e esses pobres que andam aí nessas bicicletas e motos da iFood, o pobre vai pedalando, vai sentindo o cheiro de uma comida que ele não vai poder comer. Quer dizer, é tudo tão absurdo, né? E sem nenhuma garantia, sem nenhuma segurança do trabalho. Clandestinidade total. Né? Nada. E é uma coisa de interesse desse neoliberalismo e também não nos iludamos, também da China, que também tem interesse em manter esse tipo de coisa. É contra isso que eu acho que o presidente se reuniu, né, Elô? Com Biden. Então, existe uma coisa que converge entre os dois muito, né? O Biden, desde que começou o governo dele, ele condena o que nos Estados Unidos ficou conhecido como trickle-down economics. O que é isso? Foi estabelecido no governo Reagan e Margaret Thatcher na Inglaterra, e justamente é o neoliberalismo ali no toco. A ideia é o quê? Você deixa o pessoal lá de cima ficar bem rico, porque aquilo vai transbordar, eventualmente vai melhorar a vida de todo mundo. E está provado que não deu certo. E ele disse com todas as letras, isso não funcionou, isso não deu certo, essa realidade não existe. Então é contra isso que ele vem se batendo também. Agora, achei interessante os dois presidentes falarem de direitos trabalhistas, porque isso é uma coisa que a gente não ouve nos Estados Unidos. Não existe. A lei trabalhista lá talvez seja meia página. E aqui a gente destruiu as nossas leis trabalhistas no governo passado. Então, é interessante pensar como que eles vão lidar com isso, como que eles vão atacar esse problema. Eles vão promover a sindicalização, vão promover a mudança nas leis trabalhistas. É de se pensar, porque o Biden disse, o país só melhora. Ele falou, a Secretaria do Tesouro americano fez um estudo que deixa muito claro que quando os sindicatos estão envolvidos nas discussões, a qualidade de vida, o nível de vida da população melhora e a economia melhora. Então, eu achei que foi assim, uma conversa rara, né? Rara da gente ver e bastante interessante. Resta saber como será a aplicação disso na realidade, né? Em que isso vai se transformar de verdade. Exato, e como vai ser a reação do Brasil. Eu tô me preparando aqui para ver, já a partir de agora, o empresariado liberal brasileiro vai chamar o Biden de comunista. Lula ele já chama, mas vai chamar o Biden de comunista. Imagina. Fala de sindicato. Camarada Lula. Biden, né? O camarada Biden estava junto com Lula e com a CUT. E falando de sindicato. Comunista. Então, amanhã só quero ver o editorial do Estadão. Vai ser chamando de comunista para cima, né? Agora, é muito interessante isso, né, Chico? Eu estava conversando hoje com a professora Denilde Rousaker, que é professora de Relações Internacionais, e ela diz que foi um acordo muito astuto de como os dois governos encontraram ali um ponto em comum para discutir, né, para fortalecer essa relação bilateral. Porque, né, Lô?
tem vários pontos ali que Estados Unidos e Brasil não concordam, ou então que pisam um pouco ali, vamos dizer assim, né, no calo dos Estados Unidos. Ontem o Lula falou de Julian Assange, né, que foi preso por conta dos Estados Unidos, de Cuba é ótimo, né? Cuba, criticando o embargo dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, foi um ganho muito grande para o Brasil essa iniciativa. Foi um golaço, assim. Todo mundo avalia como realmente um sucesso. A gente tem que prestar atenção também que foi o Biden que propôs. Né? Exato, então, por que o Biden está propondo isso? Ele sabe que é um ponto de convergência possível, ele quer uma aproximação com o Brasil, ele não quer que o Brasil fique voltado só para o BRICS e só para o desenvolvimento das relações do Sul global. Existe toda uma estratégia nisso aí, né, que não é à toa. Os Estados Unidos não querem perder a influência na América Latina, eles sabem que existe um movimento muito grande de comércio, de investimento em infraestrutura que a China está fazendo, tanto na América Latina como na África. E os Estados Unidos começaram a correr atrás do prejuízo, porque com todos esses acordos de FMI, Banco Mundial, o resultado concreto para esses países é quase nada, não ficam com um porto, com uma estrada, com uma ferrovia, nada disso. E a China está fazendo tudo isso. Então, existe aí um jogo político muito sério acontecendo e o governo americano foi bastante esperto, bastante astuto. Eu concordo muito com o que ela te falou, Gabi, porque foi lá procurar um ponto de convergência para poder costurar uma aproximação maior com o Brasil. É isso, e também um momento muito difícil para Joe Biden, né? Vale a pena ressaltar também. Câmara dos Estados Unidos marcou a primeira audiência sobre impeachment para a próxima semana. Quer dizer, então não é um momento muito bom para Biden, né, Chico Pinheiro? Joe Biden deve estar falando assim, my dear friend Lula, dá um help aqui para enfrentar aquele Trump outra vez, né, o Trump. O Biden deve estar se articulando ali. Agora, o Brasil ficou numa posição muito privilegiada. Primeiro que tem um grande presidente, estadista, espertíssimo, né, como Lula, experiente. E o Brasil fica no meio dessa disputa, né, embora faça parte do BRICS, mas está no continente americano. Mas está de olho lá também. O negócio então é o seguinte, os americanos preocupadíssimos, porque como já diziam lá na ditadura militar, para onde for o Brasil, vai a América Latina. Né? O Brasil arrasta muita gente. A China de olho também. Então, com o grande negociador que é o Lula, a gente pode ver, né, como para o Sul, esse Sul subdesenvolvido, menos rico do planeta, como tirar vantagem de ser o fiel da balança. Né? Perfeito. Isso o Lula sabe fazer e certamente negocia com olho nisso. A gente tem mais um vídeo dessa parceria Lula-Biden também, que foi postado nas redes sociais. Vamos acompanhar como é que foi. Desde que voltei à presidência no Brasil, tenho me empenhado em reconstruir um outro país. Em poucos meses, conseguimos uma coisa extraordinária. Já criamos, nos primeiros 8 meses, 1.200.000 empregos formais. O salário mínimo começou a aumentar acima da inflação depois de 7 anos. 80% das negociações coletivas estão sendo feitas com ganhos reais acima da inflação. E aprovamos, presidente Biden e diretor-geral da OIT, aprovamos no Congresso Nacional, depois de décadas de espera, uma lei que garante à mulher receber o mesmo salário que o homem exercendo a mesma função. Ele falou para o Biden também da reforma tributária. Ele falou que conseguimos passar na Câmara, em menos de 8 meses de governo, uma reforma tributária. O Biden, naquela hora que eles estavam sentados um ao lado do outro, né? O Biden até começou a aplaudir. Engraçado. Exato. Que foi o mesmo discurso dos encontros com empresários americanos agora, do Haddad, do Lira, do Pacheco. O papo era todo esse. Né? Mas o Lula é tão genial, né, que o Obama teve que, em determinado momento, dizer he's the guy. Ele é o homem, ele é o cara, né? Ele é o cara. Agora, um democrata. Agora, um dos caras que mais sintonizava com Lula era o Bush. O George Bush. Bush conversava com Lula, o Lula conversava com
maior facilidade com ele. Porque o Lula sabe transitar nisso. O Lula tolera o Lira e consegue aprovar a reforma tributária. Tá bom, custa aí uns ministérios. O Lula fazia o sindicalismo de resultados. O Lula fazia o sindicalismo de resultado, inclusive com ele, né? Com todos os presidentes. E está fazendo de novo. Apesar de eu achar que às vezes fica muito caro. Só podemos aliviar o preço disso. Caro demais. Só tem caro financeiramente, caro politicamente. Porque é um dinheiro que vai irrigar os rincões dessa gente, que vai transformar o Congresso em algo ainda pior na próxima eleição. Um perigo seríssimo. Elô, mas o presidente Lula não tem como mais fazer. O que ele precisa é de respaldo das mentes progressistas deste país. Esses deputados do Centrão, esse Arthur Lira, ele só tem medo de uma coisa, é de povo na rua. Então, quando as entidades sociais, os movimentos sociais se organizarem e tomara que ocupem as ruas antes da eleição de prefeito no ano que vem, esses caras começam a sentir a água bater no bumbum deles. E eles se viram, entendeu? Claro, era para. Mas eles estão correndo soltos. Esse caso da Caixa, Chico, você tocou num ponto seríssimo. Tem que ter reação. O caso da Caixa, né, Elô, que é o que se apresenta agora como mais imoral, porque é abrir as porteiras para o Centrão entrar e pegar a grana. Você foi brilhante nisso. É o curral, é porteira fechada, é o curral. Esse caso é como evitar isso? Eu acho que aí só uma baita reação popular. Inclusive de fechar a porteira. Aqui, então, não tem outra forma. Tem que pressionar na rua. Tem que pressionar. Isso aliado com algo que o governo está tentando fazer. Primeiro que está adiando essa decisão, está enrolando aí, né? Porque daqui a pouco não tem mais motivo para dar nada para o Lira, porque já resolveu tudo que tinha que resolver na agenda política desse ano. A outra coisa é que ele estabeleceu um critério técnico e tem que ser uma pessoa de carreira. Então, o Centrão está com uma dificuldade enorme de arrumar. Por quê? Você vai colocar alguém ali que é de carreira para a pessoa passar a boiada do Centrão, com os colegas todos vigiando, vai ser mais difícil. Então, isso também é uma estratégia que está sendo adotada pelo governo para ver se consegue segurar um pouco as pontas e não permitir que a Caixa vire somente o banco do Lira, para ele fazer o que bem entender. Gente, acabou de sair uma informação, só voltando aqui a discussão novamente para o encontro de Lula com Volodymyr Zelensky, de mais de 1 hora. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ele deu uma declaração ali rapidinha sobre esse encontro, disse que o encontro foi amigável e que os dois vão continuar dialogando pela discussão da paz. A gente tem esse vídeo da frase, né, da declaração do ministro Mauro Vieira a respeito do encontro. Vamos assistir? Zelensky tiveram uma reunião, uma longa discussão, num ambiente tranquilo, amigável, em que trocaram informações sobre cada um dos países e a situação do mundo neste momento. Os presidentes instruíram também suas equipes, os seus ministros do exterior, a continuar em contato para desenvolver as relações bilaterais e discutir as possibilidades de paz. Aí. Elô, vamos ver, né, o que vem por aí. Os detalhes a gente deve descobrir em breve. Querida, um beijo para você. Os ministros continuam conversando sobre a situação de seus países para construir a paz. Não é assim que ele termina? Exatamente. Para a construção da paz. Na diplomacia, qualquer vírgula já vale. É importante. Então, ele termina para construir a paz. Elô, o que vale é a foto, né, na verdade. Para a diplomacia, para tudo. Para o mundo é a foto. Os dois estão aí, finalmente. Tá até um sorrisinho ali do Zelensky, olha só. O Lira não, mas o Lula não está muito sorridente, não. O Lula está mais sério. Mas me chama a atenção o Zelensky ali. A dor no quadril, ele está com uma dor danada aí no quadril, não deve ter sorrido muito. Eu acho importante, assim, o Mauro Vieira falou pouco, mas terminou com o recado, que é o recado do governo brasileiro. Continuar conversando para construir a paz, ponto. Não é continuar conversando para ver como que faz a Ucrânia ganhar essa guerra, né? Então, está dado o recado, assim, a conversa pode ter durado 1 hora, mas me parece que o governo brasileiro não arredou pé de sua posição, mas isso é uma leitura muito preliminar e talvez muito apressada, só com uma frase do Mauro Vieira, né? É isso aí, Elô. Vamos ver como é que vai ser. Um beijo para você. Obrigada por mais um dia. Bom trabalho por aí.
Falou, pessoal, até. Até. Boa noite, querido. E já vamos puxar o Copom, né, gente, do Banco Central, que anunciou agora há pouco. Meio pontinho? Meio pontinho, um corte nada, na taxa não é Selic. nada. Não é nada mesmo. Não, Deve ser pelo menos 1, né? 1%. Um era o ideal. Não? Caiu de 13,25% ao ano para 12,75% ao ano. Segunda redução nesse ano, e quem vai explicar essa coisa toda pra gente, qual que vai ser o efeito prático na nossa economia, porque é isso que a gente quer saber, né, André Campedelli? Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Chico Pinheiro. Faz tempo que eu não vejo o Chico sair. A gente ficou tanto tempo aí junto aí de manhã, Chico. Exato. A gente teve, então, essa queda, né, de 0,5 pontos percentuais. Eu li agora também o comunicado que o Copom fez, né? Aí alguns pontos importantes. Ele está sinalizando, primeira coisa, que a queda deve persistir ainda esse ano, e também está sinalizando que durante o ano de 2024 não deve encerrar o ritmo de queda da taxa Selic. Então, a gente vai ter, então, a queda, não sabe se ainda no ritmo de 0,5 ponto percentual, até o final do ano, pelo que está sendo colocado lá no comunicado, parece que está garantido. Então, esse é o primeiro ponto importante. E eles estão falando um pouco de questão de inflação de serviços, que deve olhar um pouco uma questão dessa. Aquele economês de sempre lá, para tentar fingir que eles estão redigindo alguma coisa de verdade, não meter o copia e cola que eles sempre fazem, né? Mas, então, o mais importante que a gente tem é que já está sinalizado que você vai ter essa redução pelos próximos meses, e você está desfreando, né? Eu gosto de usar a imagem do freio de mão ou do freio mesmo, né? Que a taxa Selic não é um acelerador, ele é um freio. Então a gente está pausando, a gente está deixando de apertar o freio para tentar começar a acelerar a economia. A gente está vendo que tem setores como o industrial que está estrangulado, e o setor industrial é o que precisa mais de financiamento, de crédito, de taxa de juros baixa. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente levar em conta, gente. Isso aí, muito Meu bem. sonho é que se terminasse o ano abaixo dos 2 dígitos, mas pelo visto não há chance, né? Aí é muita utopia. Terminar 9,75, mas não há chance, talvez nem o ano que vem, talvez no fim do ano que vem, né? Basicamente no ano que vem deve ter, né? Mas esse ano não tem. O Bob Fields III, ele é muito pragmático, extremamente pragmático, e ele colocou na cabeça que vai ser 0,5 ponto, vai ser 0,5 ponto. Ele é só o presidente e outros votos. Não, mas você sabe que é muito difícil, às vezes, você votar contra o seu próprio chefe, né? Então, ele tem um poder de persuasão muito grande, né, no comitê, né? Então vai ser esse 0,5 ponto aí, até o final do ano aí, já está bem claro. O Bob Fields III... Quando termina o mandato do Bob? Falta um ano, 2 meses e 10 dias. Eu estou contando aqui. Eu já estou contando os dias aí. Exatamente, tem que acabar logo aí, porque além de ser um parente de uma pessoa muito indigna, né, que falou da Unicamp, né, não gosto de repetir as frases dele, né, ele é o agente que parece que atuou pelo menos 6 primeiros meses contra, né, a economia brasileira por pura vaidade e birra, né. Bolsonarista. Bolsonarista, sabotador de política econômica, a gente sabe disso, né? É de família. É de família. André Campedelli, muito obrigada aqui por dar esse posicionamento para a gente, pelo que aguarda agora a gente por aí, né, depois dessa taxa Selic. Vamos ver. Bora ver. Tá no caminho, né, gente? Valeu, tá certo, André. Obrigado aí. Obrigado, gente. Até mais. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Quero atualizar aqui o placar agora da tese do marco temporal, que está no Supremo Tribunal Federal. Oba. O ministro Dias Toffoli concluiu o voto, ele que é contra a tese do marco temporal e propõe que o poder público faça reparações por ter concedido direito a terras para não indígenas que atuavam de boa fé. Essa discussão ela vai ser retomada amanhã, então ainda faltam 4 ministros que vão votar. Estou aqui acompanhando essa transmissão que foi encerrada, o STF que retomou o julgamento sobre a validade da tese do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Neste momento, placar, então, de 5-2 contra a tese, essa tese que é aquela que prevê que os povos originários tinham que estar na terra a partir da promulgação da Constituição de 1988. Então, é um debate muito preocupante aí para os direitos dos povos indígenas. A gente vai continuar acompanhando essa história. Falta um voto.
Faltam, Com na voto, verdade, falta a maioria. 4 minutos ainda não Adivinha votaram. quem são os 2 votos? Vocês são capazes de imaginar? Ah, nem imagino. Será que a gente tem Quais um foram os palpite? ministros que deram 2 votos contra os povos originários, contra os indígenas? Quem será? O mesmo, ligados àquele cara que acabou São com a- dois, com a- são com dois a ministros política colocados indígena. lá por interesse que cumprem as ordens do patrão, do chefe Jair Bolsonaro. André Mendonça E Nunes Marques. e Nunes Marques. É o que temos. Guga já está entre nós. A gente vai falar sobre isso também, mas Guga, não tem como a gente começar por outro assunto, né? Chico Pinheiro já deu Não. até spoiler, né, Chico? Não Você se teve fala de outra coisa. Você viu o imbrochável de perto. O imbrochável, ele estava no hospital, já tinha voltado ao recôndito do seu lar. Pois é, encontrei há pouco o imbrochável, ele, Jair Bolsonaro, aonde numa entrevista, não, numa audiência de conciliação, afinal de contas, mais um que está me processando, Jair Bolsonaro, e aí ele estava, assim, supostamente numa certa pressa, porque teria que ir em seguida ao médico, ele teria que fazer uma consulta médica, a gente se encontrou hoje às 16 horas, ele atrasou uns 5 minutinhos, mas compareceu à audiência, cada um na sua casa, e ele com 2 advogados, dizendo que estava com pressa para ir ao médico. Foi uma situação um pouco, enfim, constrangedora, digamos assim, porque era uma situação chata, e claro que não entramos em acordo, não deu certo. Foi pelo computador, você não teve o risco de contaminação, pô, nada pessoal, né? Ser contaminado por nada, né? Ótimo. Olha... Agora, conta, como é que foi esse encontro? O que foi dito? Qual foi a proposta? Então, na hora que começou a audiência, o juiz me perguntou, né, qual que seria a proposta. E aí eu perguntei para a defesa do Bolsonaro. Eu falei, olha, são eles que estão me processando, sou eu que tenho que entender se tiver alguma proposta, eles é que precisam fazer. Aí o advogado disse, olha, a gente mandou um e-mail, ele não respondeu, eles de fato me mandaram um e-mail pedindo para eu apagar 2 posts e eu não teria respondido. E aí foi a hora que eu disse, de fato vocês me mandaram um e-mail com 2 tweets, mas o processo, vocês arrolaram outros 5 tweets. Eles me mandaram um e-mail, vendo se eu ia apagar, eu não apaguei. Aí depois eles me processaram por outros tweets, que não são esses 2 que eles me mandaram por e-mail, porque era tão frágil o que eles me mandaram por e-mail, que eu acho que eles desistiram, e aí eles saíram caçando e-mails antigos meus, tweets. Eram tão fracos os tweets que eles apresentaram neste e-mail para mim, que eu acho que eles deixaram de lado e depois saíram pescando tweets antigos meus. E eles selecionaram 5 tweets. O problema é que 2 ou 3 já passaram do prazo de validade para ele poder me processar. Mesmo assim, ele colocou no processo. Então, nesse momento, eu falei, vem cá, mas vocês estão me processando pelos tweets do e-mail? Não, vocês estão me processando por outros tweets. E aí foi a hora que o advogado de defesa falou, de fato estamos te processando por outros tweets, afinal de contas, você vive falando do Bolsonaro, inclusive tem coisa nova agora que a gente pode apresentar, ou seja, ele passou a me ameaçar a entrar com outros processos. Foi assim que eu me senti na hora. E aí eu falei, para mim, isso aqui não é uma proposta de conciliação. Para mim, isso aqui, o que ele está fazendo é tentar me intimidar. O que ele está tentando fazer é dizer que vai me processar sempre que eu falar do Bolsonaro. Foi assim que eu me senti na hora. Eu disse isso. Depois que eu disse isso, aí virou uma treta. E aí eles insistiram, aí eles falaram que não ia mais ter como conciliar, não tinha como, eu não queria, eu não estava, enfim, indo nessa direção. Aí nesse momento eu falei, vem cá, vocês querem uma proposta minha? O que eu posso propor é o seguinte, eu faço uma entrevista com Jair Bolsonaro, eu entrevisto o Bolsonaro e ele pode rebater todos esses pontos na entrevista. Aí essa hora a advogada do Bolsonaro, enfim, reclamou também, disse que eu estava querendo me aproveitar para ainda conseguir uma entrevista. Eu disse, a proposta não é minha, vocês falaram para eu fazer a proposta que eu quisesse, a minha proposta é essa. Eu falo com o Bolsonaro, ele tem o direito de rebater, de se defender, ele dá uma entrevista para mim.
falei isso ainda para o Bolsonaro. Bolsonaro, vamos fazer como nos velhos tempos? Porque eu, sem dúvida nenhuma, sou um dos jornalistas que mais te entrevistou até hoje, antes de você virar presidente. Então vamos lá, vamos numa conversa cara a cara, e você vai lá e eu indago as coisas que tem que indagar e você responde o que quiser responder. Ele não topou, não Mas teve ele falava? conciliação. Ele Falei falava? com ele falou que eu ataco a honra dele. Você ataca a minha honra. Falei, não, o que eu faço é tudo o que eu tenho feito é em acordo com a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, é baseado em fatos. E aí eu propus uma entrevista, ele não quis, não teve acordo, e na hora que a gente estava se despedindo, eu ainda desejei que ficasse tudo jóia com ele, claro. Que Tudo jóia? Tudo jóia é vocês sacanagem. Desejei, ele estava indo pro médico, desejei o bem. Ô, Guga, ele fala tanto de liberdade de expressão, pô, que é... Mas tudo jóia? Pois é, isso que é curioso, né, Chico Sá? Não, tudo jóia, como é que ele reagiu? Ô, Guga, aí, e na hora você que eu disse escreveu tudo jóia, sobre isso, né? Tudo jóia, peraí. Tudo jóia. Você disse tudo jóia o quê? Tudo jóia. Quando eu disse tudo jóia, que já era no finalzinho, foi nesse momento que a gente estava se despedindo, eu falei, espero que fique tudo jóia com vocês. Pronto. Aí ele olhou para mim, e aí ele, 2 segundos depois, saiu, desligou, derrubou a live dele, deixando o pessoal ali ainda falando e conversando no final e se despedindo. Ele saiu um pouco antes, talvez por conta tudo de jóia. ter desejado o bem dele. Tudo jóia. Que fique tudo jóia. Ex-presidente, aliás, a gente chama sempre ex-presidente, presidente. Presidente Jair Bolsonaro, desejamos aqui para ele o quê? Tudo jóia. Vamos lá? Tudo jóia. Tudo jóia. O melhor, jóia, né? rara, Tudo jóia, claro, como disse jóia. Guga. Rara também. Rolex, Patek Philippe. Ô, Guga, e você escreveu sobre Bolsonaro hoje, inclusive, no Metrópolis, né? Acho que tem a ver com o que você está falando sobre o longo caminho aí da prisão de Bolsonaro, que é algo que a gente vem falando aqui ao longo das últimas semanas, né? Que precisa percorrer aí o devido processo legal, mas é algo que todo mundo espera, né? Esse momento é muito esperado. Inclusive, nosso chat, toda vez que a gente fala sobre isso, as pessoas falam, mas e aí? Quando vai ser? Quando? Não, tem uma angústia nacional, né? Todo mundo está esperando isso. Mas olha, Voltei. Olha só, hein, Achei Guga? que as forças ocultas tinham te derrubado. Vamos nessa. Foi Tudo quase jóia. isso. Mas olha, vai demorar. Não deve ser em breve a prisão do Bolsonaro, pelo menos se a delação do Mauro Cid de fato for aquela que foi por hora vazada para a imprensa. Pelo que saiu por enquanto da delação do Mauro Cid, ela pode até em parte ajudar a postergar a prisão de Jair Bolsonaro. E aí, neste texto, eu ouvi a opinião do Bruno Salles, o grande Bruno Salles, do Prerrogativas, que de vez em quando até aparece aqui no ICL. Eu conversei com o Cacai, o Antônio Carlos de Almeida, o Cacai, o grande advogado de Brasília, o mais famoso de Brasília, provavelmente. Eu conversei com o Lênio Streck também, que participa muito aqui do ICL, e com o Marco Aurélio, que é do Prerrogativas e que está cotado para virar ministro da Justiça, no lugar do Flávio Dino, e todos, fora o Lênio Streck, todos os outros 3 foram nessa direção de, olha, não tem nada neste momento que indique que Bolsonaro pode ser preso, ele está ajudando, ele não está obstruindo, ele não está coagindo testemunhas, e a delação do Mauro Cid, da maneira como foi contada ali, ele até isenta o Bolsonaro em alguns pontos. Ele diz que a gente fez a venda, mas a gente achou que a venda era imoral, não era ilegal, que podia vender. Aí o Bruno Salles até entra na questão jurídica da possibilidade ou não da venda, que antes tinha um entendimento que poderia se vender um item personalíssimo, e esses itens até valiosíssimos, dependendo do momento, poderia ser visto como personalíssimo. Hoje não pode, mas por ter essa discussão jurídica, ele acha que o advogado César Bittencourt está explorando muito bem, o Bruno Salles, no caso, acha que ele está explorando muito bem isso, e que ele está conseguindo encontrar uma saída para, quem sabe, evitar a condenação tanto do Mauro
Mauro Cid quanto do Bolsonaro. E o Mauro Cid que assume a questão da vacina, diz que fez isso para ter um salvo-conduto para a família. Ele também não coloca na conta ainda dos generais, como se aguardava, a culpa pelo golpe nem na do Bolsonaro, pelo menos com o que vazou até agora. Ele diz que recebia um monte de pedido de golpe de um monte de gente maluca por telefone, mas que não passou para Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos ou General Heleno. Então, se é isto que de fato ele está entregando, se é por aí o caminho, talvez o Bolsonaro evite por muito tempo, até transitar em julgado essa prisão. Para ele ser preso, ele tem que, obviamente, ou reiterar em crimes, ou coagir testemunhas, obstruir a justiça de algum jeito, e isso, por hora, não há indícios. E a delação do Mauro Cid não parece, para esses que eu ouvir, ser uma bomba, parece ser, no máximo, uma meia bomba. Ô Guga, peraí, mas tem uma coisa. Não é a delação de Mauro Cid que pode incriminar o Bolsonaro. Há várias investigações da Polícia Federal. Há investigação nos celulares aquele advogado, o Vacef. Do celular do Anderson Torres, que a gente viu. Do Silvinei. Do Silvinei. Há a questão da Covid. Né? Há a questão do golpe, que já mostraram que vão condenar. Vai chegar no mandante. Se essa rapaziada anônima aí pegou 17 anos... O mandante vai pegar o dobro, agora vai chegar... Na conta do Lênio seria ali uns 22, 23. Tenha paciência, porque isso vai levar tempo, porque vamos seguir o devido processo legal, como dizem os juristas. Estamos na democracia. Mas vai chegar. Vai chegar. Pode aguardar que essa hora vai chegar. E outra, Guga, não vamos esquecer. Próximo mês muda o homem lá da Procuradoria-Geral da República. Isso é muito isso importante. É importantíssimo. Porque o Bolsonaro, a saída do Bolsonaro, eu escrevo isso também, óbvio, é tentar carregar isso para a primeira instância e com isso tem um argumento que possa anular tudo que tenha sido colhido, né, todas as provas colhidas a partir de decisões do STF, do Xandão, no caso. Então, a PGR, a princípio, com o Aras, está a favor dessa tese, mas é claro que com um novo PGR, isso pode mudar e acabar por enterrar de vez a única maneira do Bolsonaro escapar, porque, de fato, não há muita escapatória para o Jair Bolsonaro. Vai demorar, a delação não é essa bomba toda, agora o Bolsonaro não vai conseguir sair, não vai conseguir tirar o inquérito do STF, ele ainda precisa virar réu, vai demorar muito tempo até transitar em julgado, não há, pelo que está acontecendo no momento, uma indicação de prisão preventiva, mas muito menos há uma indicação de que ele vai se livrar desses casos. Eles serão julgados pelo STF e ali, meu amigo, é caixão para Jair Bolsonaro, por mais que demore um pouco. Vamos seguir falando. Isso aí. Vamos falar sobre o julgamento do marco temporal também. Atualizei agora há pouquinho, placar de 5-2 no Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento que demarca, né, que limita a demarcação das terras indígenas e que foi suspenso, vai ser retomado justamente amanhã. E a gente teve hoje o voto contra a tese do ministro Dias Toffoli. A gente tem esse vídeo também de um trecho da fala dele. Vamos dar uma olhadinha. Nós estamos aqui a julgar a pacificação de uma situação histórica. E estamos aqui a julgar não situações concretas. Nós estamos aqui julgando o destino dos povos originários do nosso país. É disso que se trata. Pois é, então a gente votaram contra Fachin, Alexandre de Moraes, Zanin, Barroso, agora também Dias Toffoli, e, como já disse o Chico, votaram a favor Nunes Marques e André Mendonça, os ministros indicados por Bolsonaro, né, Guga? Os boys do Bolsonaro. Os boys de Bolsonaro, Bolsonaro's boy. Inclusive, o Guga, aproveitando, já passo para você poder comentar as duas coisas, porque teve hoje, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o adiamento também para a semana que vem da votação do relatório do marco temporal, né? E aí tem uma questão
entre STF e Senado para ver quem que vai decidir realmente sobre o marco temporal. E aí tem toda uma discussão jurídica, né? Quando um se sobrepõe ao outro. É um imbróglio bastante complicado, né, Guga? Pois é, no fim das contas, quem vai decidir vai ser o STF e vai ser o Lula, porque se por acaso não há indícios de que vai ser feito de uma maneira tão rápida quanto deseja a bancada ruralista, essa questão do marco temporal ali dentro do Senado, já está sendo enrolado ali, mas mesmo que passe antes da conclusão do STF, o que não vai acontecer, teria o Lula para vetar isso. A pressão no Lula vai ser grande, o Lula vetará. Óbvio que o Lula vetará, não consigo imaginar outro cenário. Agora, dentro do Congresso Nacional, o marco temporal, essa tese, a bancada ruralista, a Frente Parlamentar Ruralista, que é quem está tocando isso lá dentro, eles tiveram de fato o apoio do Arthur Lira, eles conseguiram evitar que o assunto passasse por determinadas comissões, o que acabou acelerando todo o processo. Lá no Senado, eles não contam com o apoio do Rodrigo Pacheco nesse sentido. O Pacheco está contra a descriminalização pelo jeito das drogas, o Pacheco tá ali junto com os conservadores no Senado em alguns temas, mas neste do marco temporal, ele não está fazendo esse jogo, ele está atrasando a apreciação do tema lá, ele quer inclusive que passe por comissões, comissão do meio ambiente, por comissão dos direitos humanos, que é para atrasar ainda mais e dar tempo do STF, enfim, terminar, e vai terminar, o STF vai terminar isso, se brincar termina agora mesmo, então a decisão vai ser do STF, e se passar no Congresso, essa história do marco temporal, ela seria tanto inconstitucional, por conta da decisão do STF, quanto seria barrada, seria vetada, no caso, pelo Lula. Então, a Sônia Guajajara, que é a ministra dos povos indígenas, ela já dá como certo que o marco temporal será enterrado, e no STF ela aposta, uma aposta até pessimista, eu acho que vai ser por um placar mais largo, ela aposta em 7-4 contra o marco temporal. Por hora está 5-2, e eu creio que vai ser ainda mais largo esse placar. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui, só interrompendo um pouquinho, que eu estou vendo aqui postagens, quem manda aqui foi o próprio Eduardo Moreira nos manda aqui um Instagram postado pelo companheiro Biden. Eu não falei, não sei se dá pra rapaz, gente tá? botar aí o Instagram do companheiro Biden, quer ver? Tem aí, não? Acho que a gente ainda não separou, né? Tem aí, Carol? Duas bandeirinhas? Não tem, né? Duas bandeirinhas, Brasil e Estados Unidos. E eu vou traduzindo aqui, o companheiro Biden bota assim, parceiros, é o POTUS, né? Que é o Biden, POTUS, é o presidente dos Estados Unidos, Partnership for Workers' Rights, parceiros pelos direitos dos trabalhadores, né? E ele fala, hoje o presidente Lula e eu temos orgulho de anunciar a parceria pelos direitos. Olha aí. Vou levantar aqui para ler. Eu vou tentando traduzir aqui, parceiros pelos direitos dos trabalhadores, e o Putin, o Biden, escreve. Hoje Potos, o presidente né? Lula... Potos para Putin aparecer. Potos e Putin. Hoje o presidente Lula e eu temos orgulho de anunciar parceria pelos direitos dos trabalhadores. Ambos, o presidente Lula e eu, partilhamos a visão comum onde os trabalhadores e as suas famílias devem ser protegidas, empoderadas e elevadas na nossa política econômica. Né? É disso que se trata a nossa parceria. Então, é uma vitória do mundo dos trabalhadores, pelo menos nesse compromisso de presidentes, diante da precarização do trabalho no neoliberalismo dos dois países, né? Lembrando que os Estados Unidos tem um número grande de desempregados, moradores de rua também. O mundo inteiro está uberizado, para usar esse verbo que pega de empréstimo ali o nome do aplicativo. É o mundo todo precarizado. E é bom saber que o companheiro Biden está ao lado do companheiro Lula, né? Dizer, não, é coisa daquele comunista do Brasil, daquele sindicalista do Brasil. O comunista americano e o comunista brasileiro. Está aí uma grande nação ao lado dessa história. O
o Guga sobre isso também, né? Aproveitando que ele está aqui, sobre esse encontro, 2 grandes encontros internacionais de Lula, né? Joe Biden com Lula para falar sobre desemprego, fortalecimento das regras trabalhistas e também Lula e Zelensky, que foi bastante aguardado e que durou bastante tempo. Diziam que o cara estava fora do jogo, que não era mais player, né, Guga? Só tá uma vendo, tarde. né? Mas player tá lá, se reunindo com o principal jogador, né, dessa história, que é o Zelensky, e passando agora essa imagem de uma ponte que, enfim, está sendo construída entre esses 2 governos, que até então pareciam um pouco hostis, mas que depois desse encontro, pelo que foi reportado, um encontro que serviu, entre aspas, para quebrar gelo. Isso, claro, que acaba passando essa imagem do Lula estadista, o Lula que é capaz de dialogar. E dialogar não é você simplesmente abraçar e aceitar. No diálogo tem momentos em que você bate cabeça, tem momentos em que você discorda, e foi isso que aconteceu. Mas o diálogo está aí, está estabelecido, a ponte está estabelecida, e a imagem do Lula como alguém que é capaz ainda de alguma maneira influenciar nessa questão da guerra, ela acaba sendo reforçada, já que tinha tanta gente criticando isso. Agora o Lula ganha pontos, sem dúvida nenhuma. E na história do Biden é interessante que parece que é o Biden que está precisando mais do Lula para reforçar a imagem dele lá nos sindicatos americanos, já que ele é muito ligado aos sindicatos dos Estados Unidos, é também a base do Joe Biden, como é a base do Lula aqui. O Biden tem já há anos feito um discurso e tentando, claro, a partir de políticas do governo, fortalecer os sindicatos de lá. Mas ele precisa de mais, ele tem também sido criticado, e agora ele usa o Lula de alguma maneira para passar a imagem de alguém que está fazendo, que está lutando, que está encampando os desejos dos trabalhadores e dos sindicatos. É real isso, não é fake. O Biden de fato sempre teve esse discurso, mas você vê o Biden talvez precisando se aproveitar um pouco mais do Lula neste caso do que o Lula dele, já que o Lula nunca sofreu críticas nesse campo. Ele sempre foi alguém que teve como base e que sempre defendeu os sindicatos. E o Biden, apesar de ter vindo também ter isso como base, ele tem sofrido críticas, então talvez seja o Biden se aproveitando um pouco da imagem do Lula nesse caso. É isso aí, companheiro Little Joe. Escuta aqui, companheiro Little Joe. Vamos trabalhar, vamos fazer os trabalhadores crescerem. Né? O Biden está precisando, né? Que a imagem dele não está muito legal, não. Little Joe, né? Joezinho Biden. Tem muito que aprender com o mestre Lula, apesar de ele também já ter passado dos 80, né, o Biden. Opa! Eu ia falar Lula. Guga Lula. Muito Lula no programa, muito Chico e Guga também. Um beijo para você, Guga. Até amanhã. Um beijo, Gabi, meus queridos Chicos, essa audiência maravilhosa. Até amanhã. Boa noite, querido. Vamos falar, antes de encerrar, sobre a palestra com Monja Coin. Opa, eu preciso disso. Tá estressado, Chico? Preciso me acalmar. Tá ansioso, Chico Pinheiro? Não, eu tô na minha maior paz. Olha só, pra gente assistir, ficar, né, entender como se livrar da ansiedade e do estresse, Monja Coin. A monja deve ter virado monja e virado budista, porque ela era jornalista. Ela foi, se não me engano, correspondente da Veja. Então tá explicado. Eu falei com ela logo depois que ela abandonou o jornalismo. Trabalhou na Editora Abril, na Veja, naquele mundo, tem que buscar a paz depois, né? Tá explicado. Porque eu trabalhei lá, é dureza. Pois é. É isso aí, a Monja Coin vai estar junto então com o Eduardo Moreira, dia 28 de setembro, 8 horas da noite, para ensinar, né, como lidar com a ansiedade e o estresse, é o que a gente quer saber. Nossa, tudo o que precisamos. Aliás, eu só vi a Monja irritada uma vez na vida. Conheço ela há muito tempo. Com a seleção brasileira da Copa agora, 2022. Quando perdeu, nossa, ela ficou irritada. Ela ficou chateada. No mais, essa paz total que tanto precisamos. É isso, né? A gente tem muito a aprender com ela. E aí você pode, claro, acompanhar essa conversa se inscrevendo no icl.com.br/N2, 8 horas da noite do dia 28 de setembro. E você fica agora com o Sinapse CL. Os queridos Roberta Garcia, César Calejão vão entrevistar o Everton Carvalho, advogado, rapper e líder do movimento negro brasileiro,
Estou muito curiosa para assistir essa entrevista, vai ser interessantíssima. Que bacana. A Roberta que foi lá na OAB. Hoje ela levantou a bandeira lá de uma mulher negra no STF. Eu vi, a Roberta é chiquíssima. Sim. Presidindo a mesa, com toda a força. Muito bom. A OAB de São Paulo defendendo aí o direito das mulheres negras e uma mulher negra no Supremo. Precisamos dessa representação. Roberta, obrigada por essa e por todas. Um beijo, bom programa para vocês. Gente, até amanhã. Bora. Tchim-tchim. Tchim-tchim. Aí, jornalismo corajoso e independente, está lá. Olha. Monja Coen tem ajudado a desmistificar estigmas e a combater a intolerância religiosa no Brasil. As armas que Monja Coen tem, os ensinamentos budistas e o amor. No dia 28 de setembro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, ela vai dar uma palestra aberta e gratuita para todo mundo que faz parte da comunidade do ICL. Para você participar é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente em poucos segundos você vai estar inscrito. Clique agora, se inscreva e vamos participar dessa aula sobre como vencer o estresse e a ansiedade. Todos precisamos desses ensinamentos. Até lá! Oi, eu sou Davi Ribeiro, eu sou historiador, doutor em História Social pela USP e professor do curso Por uma Cultura Antirracista. Um curso no qual você vai conversar comigo sobre como as comunidades indígenas e quilombolas, em especial os Guarani-Mbiá e os povos do Vale do Rio Ribeira de Iguape, têm usado a cultura, têm articulado a cultura como uma estratégia para lutar por outros direitos, como os direitos territoriais e o direito à narrativa, ou seja, falar sobre si próprios. Nesse curso, a gente consegue entender melhor de que forma a descolonização pode ser feita e de como estratégias de reparação também podem ser construídas pela sociedade como um todo e também pelo Estado brasileiro. Por que a gente precisa disso? Porque a gente precisa construir uma cultura antirracista. Porque a cultura ela foi uma das áreas mais mobilizadas há séculos para construir uma noção de quem está acima e quem está abaixo em termos de humanidade. Então, para a gente poder superar essa história, essa narrativa, essa desumanização promovida pelo colonialismo e pela escravidão, a gente precisa construir essa cultura antirracista e nada mais, nada melhor do que essas populações indígenas e quilombolas para nos ensinarem que caminho seguir e de que forma isso pode ser construído. Se inscreve aqui no ICL e tem acesso a esse curso e a diversos outros cursos que vão te ajudar a refletir sobre diversos assuntos, diversas questões que são muito importantes para a gente construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana.